Então, vou falar um pouco, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, fazendo um brevíssimo histórico, né, esse tema não é tão recente. Nós temos, por exemplo, na Alemanha, legislação de proteção de dados desde a década de 70, né, lá no estado de Hessen. Passamos aí pela Convenção número 108, que foi assinada no dia 28 de janeiro de 1981, e a convenção é um instrumento, foi o primeiro instrumento internacional juridicamente vinculativo. Inclusive aqui faço a ressalva que o dia 28 de janeiro é comemorado o Dia Mundial da Proteção de Dados, né, em razão da assinatura da Convenção número 108. Passo também aqui pela Diretiva 95 de 46 da Comunidade, então Comunidade Europeia, né, de 24 de outubro de 1995, que é relativa à proteção de dados das pessoas singulares, né, e aqui nós chamamos de pessoas físicas, no que diz respeito ao tratamento de dados e à livre circulação desses dados. Passando rapidamente, né, a gente tem, então, depois o GDPR, que é o General Data Protection Regulation da União Europeia, que substituiu a diretiva. E o Regulamento Geral de Proteção de Dados, né, 2016/679, ele foi aprovado em 2016, ele teve aí um período de 2 anos para a entrada em vigor, para que as empresas, as pessoas e os países se adequassem, né, às suas exigências, entrando efetivamente em vigor no dia 25 de maio de 2018. O GDPR ele é composto por 173 considerandos e 99 artigos. De forma assim, muito simples. Esses considerandos são como se fossem explicações, né, do legislador sobre o que versa a lei. E o GDPR ele estabelece as regras relativas à proteção de dados das pessoas singulares, mais uma vez aqui para a gente, pessoas físicas, no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais e também à circulação desses dados. Mas mais do que isso, né, o Regulamento Geral de Proteção de Dados ele é uma referência mundial, né, ele trouxe avanços significativos em relação ao tema proteção de dados. Continuando aqui, né, e só trazendo alguns exemplos, tendo em vista que lá na União Europeia a lei já está vigente aí há 3 anos, nós temos exemplos de atuação das autoridades de proteção de dados lá da União Europeia, como, por exemplo, a CNIL, que é a autoridade francesa, que recentemente multou o Google com uma multa expressiva, né, de 50 milhões de euros, sob a justificativa da falta de transparência e a falta de coleta do consentimento para ofertar propagandas direcionadas. Trago também um exemplo da autoridade portuguesa, CNPD, que aplicou um valor, né, mais modesto de 2.000 euros, também sob a justificativa de um cumprimento insuficiente das obrigações de informação, ou seja, ela tinha um sistema de câmera fechada e não trazia de forma clara essas informações. Continuando aqui, a gente tem um exemplo também da autoridade Garante, que é a autoridade italiana, que multou em 4,5 milhões a empresa Fastweb, exatamente por telemarketing agressivo, né? O controlador ele processava ilegalmente os dados de milhões de pessoas. De outro lado, também trago uma decisão da ICO, que é a autoridade do Reino Unido, que multou uma rede de hotéis em 20,5 milhões, praticamente, porque havia uma fragilidade nas medidas técnicas e organizacionais, elas eram insuficientes para garantir a segurança das informações. E aí, né, a gente fala que o GDPR ele teve um efeito dominó, ou seja, países, estados e pessoas que quisessem manter relações comerciais com a União Europeia deveriam de ter uma legislação de mesmo nível ou nível superior em relação à proteção de dados dos titulares. E aqui eu trago só alguns exemplos, né? Mas esse é um cenário mundial, então nós temos países que têm legislação de proteção de dados, como, por exemplo, a Argentina, desde 2002, a Califórnia, com o California Consumer Privacy Act, Peru, Uruguai. E aqui, voltando os olhos, né, para o Brasil, para o nosso país, nós temos a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709, que ela é de agosto de 2018, e aí após longa celeuma, né, eu nem vou entrar nesse mérito, mas 18 meses para entrada em vigor, 24, e vem MP, e retroage, não retroage, enfim, a nossa lei, como o doutor Alexandre Bonilha já disse, né, ela entrou em vigor no dia 18 de setembro
do ano passado. Ela é inspirada no GDPR, mas ela é uma versão, a gente brinca que é uma versão mais enxuta, né? Ela é composta só por 65 artigos. Ela traz os direitos dos titulares que já estão vigentes e que a gente já observa também algumas ações ajuizadas nesse sentido. Faço a ressalva em relação às sanções administrativas que são previstas na lei. Elas entrarão em vigor a princípio no dia 1º de agosto desse ano, e eu falo a princípio porque aqui, inclusive, eu trago a informação, nós temos 2 projetos de lei que estão tramitando, ambos estão aguardando despacho do presidente da Câmara dos Deputados. O projeto de lei 500 de 2001, ele busca prorrogar essa entrada em vigor das sanções para janeiro de 2022, e o projeto de lei 571 de 2021, ele determina a aplicação imediata dessas sanções. Então, por hora, nós podemos dizer que as sanções entrarão em vigor em agosto. E aqui, continuando, né, a lei é assim como o Código de Defesa do Consumidor, a nossa lei é uma lei principiológica e ela traz do seu bojo 10 princípios. E aqui eu dou atenção e destaque a alguns especificamente, todos, por óbvio, são importantes e devem ser observados no tratamento de dados, mas o princípio da finalidade, né, em que toda a coleta, ela deve ter um motivo, ela deve ter uma finalidade, mas principalmente os propósitos devem ser legítimos, específicos, explícitos e informados aos titulares de dados. O princípio da necessidade, né, a coleta, ela deve se resumir aos dados que efetivamente são necessários para você atingir aquela finalidade. Aqui a gente fala, inclusive, em minimização de dados, né? Ou seja, eu sempre falo, né? Se eu vou a um consultório médico e preciso eventualmente fazer o meu cadastro, é a primeira vez que eu estou indo ao consultório, e não justifica, por exemplo, a pessoa perguntar qual time que eu torço, né? Então a gente fala aqui em minimização de dados, eu efetivamente coletar só o que é necessário. Aqui também trago destaque a qualidade dos dados, ou seja, os bancos de dados, eles sempre devem estar atualizados, corretos e coerentes. Passo pelo princípio da adequação, né, que é a compatibilidade com a finalidade que é informada, e o livre acesso, que também é um direito do titular, deve ser garantido ao titular a consulta aos seus dados, mas isso de forma simples e gratuita. Aqui, continuando em relação aos princípios, né, um outro que eu trago destaque é a transparência, ou seja, deve ser garantido ao titular que ele saiba absolutamente tudo o que é feito com os seus dados, né? As informações, principalmente, elas precisam ser claras, precisas e facilmente acessíveis, né? A gente vê, inclusive, as políticas, né? Política de privacidade ou aviso de privacidade sempre destacadas, com vocabulário fácil, acessível, para que o titular de dados tenha ciência do que é feito com o dado e que ele possa concordar ou não. O princípio da segurança, não discriminação, prevenção e responsabilização. A lei também traz, né, alguns conceitos lá no seu artigo 5º. E quem que a lei considera como titular dos dados, né? Titular dos dados somos todos nós, pessoas físicas, a que se referem os dados pessoais, que são objeto do tratamento. E a lei também traz o conceito, né, o que ela entende como dado pessoal. Então, dado pessoal, para a lei, é toda informação relacionada à pessoa identificada ou identificável. Então, quando eu falo em identificável, eu falo nome, RG, CPF. Quando eu falo em identificável, eu falo em informações que, se forem somadas a outras informações, eu consigo identificar aquela pessoa. Além disso, a lei também traz o conceito de dado pessoal sensível, e tendo em vista que esses dados eles podem gerar algum tipo de discriminação, né, eles têm um potencial dano maior, né, de gerar um dano maior, a lei traz, inclusive, restrição, né, ela reduz a possibilidade do tratamento desses dados. E o que ela considera como dado pessoal sensível? Os dados relacionados à biometria, dado genético, todos os dados relacionados à saúde, à vida sexual, os dados relacionados à raça, etnia, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato de caráter religioso, filosófico ou político. Além disso, né, o que a lei entende que é o tratamento de dados? Para a lei, né, e aqui é um rol exemplificativo, ou seja, outras situações podem ser consideradas como tratamento de dados, mas o tratamento é toda a operação que é realizada com dado pessoal. A gente fala, né, que é sempre, a gente liga a um verbo, então, coletar, produzir,
né? Classificar, transmitir, o simples fato de você acessar a esses dados, para a lei, é considerado como um tratamento de dados. A lei também traz, né, o conceito, é que a gente ainda está lá no artigo 5º, mas eu vou ser breve, o conceito de agente de tratamento. E para a lei, agente de tratamento é controlador e operador. O controlador é toda pessoa física ou jurídica a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dado, enquanto que o operador também pode ser uma pessoa física ou jurídica, é aquele que realiza o tratamento em nome do controlador. Continuando aqui, mas já caminhando para o fim da minha fala, doutor Alexandre, a lei também traz, lá no seu artigo 2º, os seus fundamentos, ou seja, quais são os seus alicerces, né? E a lei traz, são 5 os incisos, né? E eu dou destaque aqui à autodeterminação informativa, dou destaque ao desenvolvimento econômico e tecnológico e à inovação, e também eu dou destaque aqui, especial aqui, óbvio pelo tema, né, a defesa do consumidor. E quando a gente fala aqui, eu vou fazer só um parêntese, né, para que eu possa explicar esse conceito, até porque recentemente houve um questionamento em relação a esse conceito de autodeterminação informativa. Esse conceito da autodeterminação informativa é bastante antigo, né? Ele vem lá como eu disse mais cedo, né? A Alemanha é um país extremamente avançado em relação a esse assunto, então a autodeterminação informativa a gente já consegue observar, não de forma expressa, mas nas deliberações legislativas, lá da década de 70, na legislação, né, que versa sobre proteção de dados, mas, especificamente, em 1983, o Tribunal Constitucional Alemão ele reconheceu o direito da autodeterminação informativa, né? Qual que era esse contexto, né? Após inúmeras reclamações, que é um instrumento processual, né, foram distribuídas mais de 1000 reclamações perante os tribunais, e isso chegou até o Tribunal Constitucional Alemão, que em 1983 ele decidiu reconhecendo esse direito da autodeterminação informativa. E essas reclamações elas foram distribuídas porque elas questionavam a lei do censo. Então, os titulares de dados, eles questionavam o porquê. Por que tantas informações são coletadas? Qual a finalidade dessa coleta? Para que isso vai servir? Né? Então, foi reconhecido a autodeterminação informativa aos titulares de dados. Então, esse é o conceito, é você dar ao titular de dados o poder para que ele decida o que ele quer que seja feito ou não com os seus dados, né? A gente brinca que é literalmente colocar o titular de dados no centro do palco, né? Colocá-lo como um verdadeiro protagonista, ele decidindo. E aí, voltando, né, já para finalizar, em relação a esses fundamentos que são trazidos na lei, né, a autodeterminação informativa e o desenvolvimento econômico, tecnológico e a inovação, né, ao mesmo tempo em que se busca garantir essa proteção da personalidade, essa proteção dos direitos dos titulares de dados, não se pode também descuidar desse fluxo informacional, desse ativo indispensável nesse contexto da sociedade da informação. Então, busca um equilíbrio razoável, né, por óbvio, dentro do possível, mas entre a proteção e a circulação dos dados. E quando a gente fala, né, nessa sociedade informacional, nessa sociedade da informação, a gente tem que olhar para os negócios que cada vez mais eles passam pela utilização de dados, né? Cada vez mais eles se valem desses dados, né? Inclusive, é muito comum se ouvir que os dados são o novo petróleo, né? Em que pese o petróleo é findável, enquanto que os dados não são, né? Mas os dados, eles podem ser utilizados, inclusive, para manipular, para determinar as pessoas, tanto em uma relação de consumo, como nas suas atividades rotineiras, na sua vida em geral, né? E a gente tem aí, acredito que é de conhecimento de todos, 2 documentários, né, que retratam isso, né? Que é o Dilema das Redes e Privacidade Hackeada. Mas ainda voltando aqui para eu poder finalizar,
a questão desse último fundamento, né, da livre iniciativa, e aí pensando nas necessidades desses negócios, né, dessas pessoas poderem, através dos dados, desenvolverem os seus negócios, pensando também na livre concorrência, que cada vez mais o uso dos dados é determinante em relação, até inclusive, em abusos pela posição dominante, mas principalmente olhando aí para defesa do consumidor, né? Porque muitas vezes os titulares de dados, eles estão numa relação de consumo, eles são consumidores, né? E muito se confunde aí, né? Acaba transitando entre proteção do consumidor e proteção dos dados pessoais, né? Muitas vezes confunde-se, que eu falei um pouco mais cedo sobre o conceito de controlador, e muitas vezes é natural essa confusão do conceito, né? De fornecedor comparado aí ao controlador e do consumidor comparado aos titulares de dados, né? Então a gente consegue ver, é muito nítido que a LGPD, efetivamente, ela dialoga com outras áreas do direito, especialmente o direito do consumidor, e que há essa transversalidade entre o direito do consumidor e a proteção de dados. Obrigada. Muito bem, doutora Marília, obrigado pela excelente apresentação. Lembrando que ações de cunho consumerista, o que tem em sua fundamentação o CDC, tem sido, inclusive, base do LGPD para as aplicações de sentença. Estamos vendo, nas últimas semanas para cá, ações iniciadas com fundamento ao CDC sendo sentenciadas já pela LGPD. Então,